Eu sou Juscelio, professor de serviço do vinho e bebidas no campus Continente do Instituto Federal de Santa Catarina. Sou licenciado em enologia e, a pedido do blog Vinho Catarinense, vim conversar um pouquinho sobre os vinhos de Santa Catarina. A casta que tem mais expressão nos vinhos de Santa Catarina? Bom, essa pergunta ela é um pouquinho mais complexa de responder, porque não necessariamente o que tem mais expressão talvez seria o que teria a melhor expressão. Nós temos um predomínio de Cabernet Sauvignon, sobretudo nos vinhos da nova região de Santa Catarina, né, que é a Serra Catarinense, o Planalto Catarinense, mas Cabernet Sauvignon ela não é uma grande amiga do clima do Brasil no geral. Já vista que é uma uva que amadurece muito tardiamente e que por isso pega aí primeiro, normalmente muita geada em brotação, e depois lá no fim pega granizo e geada no fim, e pega muita chuva no meio do ciclo e portanto acaba não amadurecendo tão bem. Então a uva que mais é presente é a Cabernet Sauvignon. A uva de melhor expressão, bom, aí eu teria que responder muita coisa, porque muita casta italiana está sendo interessante. Incrivelmente, Syrah parece que está tendo um bom resultado na Serra Catarinense. As italianas, no geral, brancas e tintas, estão tendo um bom resultado, e inclusive com o trabalho da Epagri, que tem em convênio com o Instituto da Itália, campos de testes em vários lugares de Santa Catarina com castas italianas, tem dado em microvinificações. É verdade que isso digamos, um piloto, mas tem dado resultados muito bons, e nós temos um produtor em São Joaquim que tem muita casta italiana com excelente qualidade. Então, eu tentei ser breve ao responder essa pergunta. De maior expressão em volume, Cabernet Sauvignon, em qualidade, a gente ainda está descobrindo. Me parece também que tem uma outra questão envolvida, é que para o clima de grande parte das regiões de Santa Catarina a gente teria mais expressão em vinho branco, e não tem uma expressão comercial tão grande para o vinho branco. A gente acaba insistindo num vinho tinto, mas me parece que, pensando em potencial de terroir, nós teríamos muito potencial para vinho branco em grande parte das regiões de Santa Catarina. Então talvez é algo a se pensar. Não como produto principal, uma vez que o vinho tinto vende mais, mas que o vinho branco de variedades, inclusive mais diferentes, seria uma grande oportunidade de Santa Catarina se destacar como um produtor de vinhos mais típicos. Bom, quando a gente fala em terroir, a gente costuma reduzir a clima e solo. Eu sempre digo que isso é absolutamente um tripé, e um tripé com uma característica decisiva que chama-se homem. A gente tem claramente clima, a gente tem claramente solo e a gente tem claramente homem. E o que a gente consegue mexer nisso aí? Solo, ele é fixo, a gente faz algumas correções, mas ele tem a sua característica muito típica e permanente. O clima, ele tem uma variabilidade maior, ele tem uma estabilidade ao longo do tempo, mas a gente sabe que um lugar é mais úmido, outro é mais ensolarado, outro é mais frio. E aí está o homem, que é o que vai fazer fundamentalmente o papel de escolher um bom solo e um bom clima, e mais ainda de saber o que se exprime bem nesse determinado lugar, de um clima e de um solo A, que é diferente de um clima de um solo B, que é diferente de muitos outros lugares. Então não dá para a gente dizer que existe um clima ideal, isso é muito, ou melhor, um terroir ideal. Isso não existe, porque o terroir está intimamente ligado ao produto que vai ser elaborado dele, e não dá para a gente descartar alguns terroirs logo de cara por algumas características desfavoráveis, porque se fosse por isso a Serra Catarinense não produziria 1 quilo de uva. Haja vista que tem grandes problemas com geada, grandes problemas com granizo, mas que tem dentro de certamente uma viticultura um pouquinho mais dificultosa, uma tipicidade que é sua. Então é necessário a gente pensar no terroir como algo que ele é mais complexo que simplesmente dizer uma frase bonita ou traduzir o termo do francês, né? E claramente é o predomínio do fator humano, enquanto o ser pensante, que faz você pegar esse clima, esse lugar com esse solo e com esse clima para esse determinado tipo de vinho. E aí eu acho que o fator humano é predominante sobre os outros dois, já que o fator humano modifica e claramente está ligado à expertise do próprio produtor em saber o que fazer em cada lugar. E
Então, hoje legalmente a gente tem duas possibilidades aí no mundo, duas possibilidades grandes. Antes disso eu queria dizer que a gente tem duas visões sobre gostar de vinho. A gente tem alguém que gosta de vinho e tão simplesmente gosta de vinho, estuda sobre vinho de modo autônomo, como poderia estudar sobre aviação, sobre outros assuntos de seu interesse, que é o enófilo. E essa figura, ela não tem, muito felizmente, muito inteligentemente, não tem um regramento para dizer, nossa, eu sou um enófilo, eu tiro uma carteirinha do bolso. É claro que não. Por quê? Porque ela está voltada ao interesse que cada um tem e ao estudo que cada um tem. Agora, eu entendo que quando a gente parte para campo profissional, a gente precisa, como o próprio nome diz, profissionalizar a situação. E aí a gente precisa pensar em dois profissionais básicos, o sommelier e o enólogo. Como enólogo, a gente tem uma formação específica, tá? Que é o tecnólogo em viticultura e enologia, ou hoje tem também o bacharelado em viticultura e enologia, que ele vai de credenciar junto ao Conselho Regional de Química ou ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para você poder fazer um vinho e assinar por um vinho e por algumas outras bebidas. E a gente tem o sommelier, que ele é qual que é a diferença? A gente precisa contextualizar isso. O enólogo, ele vai estudar, ele vai se preocupar com a elaboração do vinho, sobretudo, ele vai partir da terra, né, da viticultura, de por que escolher esse lugar, por que plantar essa variedade, por que fazer esse vinho, até a dizer qual é a característica desse vinho e dizer para quem que eu vendo e com o que eu sirvo ele. Então, embora eu tenha essa formação, eu estou tentando ser bastante objetivo em dizer que o enólogo, ele tem um campo de formação muito amplo e, embora amplo, com muito subsídio. O sommelier, ele já tem uma formação voltada para a questão comercial. O sommelier, ele entende bastante do vinho, ele entende bastante com que esse vinho vai bem, mas talvez ele entenda um pouco menos a intimidade do porquê que tal fator faça um vinho ser assim. E, no meu ponto de vista, eu não desmereço a formação do sommelier, talvez sejam pequenos ajustes, inclusive, da nossa própria ideia de formação do sommelier no Brasil, de torná-lo mais em sintonia com uma cadeia toda, do porquê que não adianta eu falar de um Chardonnay barricado, que é uma coisa muito óbvia, mas sim de eu entender que essa característica, que, por exemplo, que um lugar quente vai imprimir para um vinho mais alcoolicidade, menos acidez e mais fruta madura. E se eu puder, talvez puxar para a minha questão profissional, é o que eu tento fazer com meus alunos, que é fazê-los compreender o vinho. E para mim, o sommelier, ele tem que muito fundamentalmente compreender o vinho. E se eu puder fazer essa crítica, é a crítica que eu faço, em que a gente não precisa ser falador de vinho, a gente tem que ser entendedor do vinho, não entendedor de vinho, mas entendedor do vinho, olhar para esse vinho e entender o que ele está conversando comigo. E não desmereço o papel do sommelier, pelo contrário, acho fundamental, acho necessário, e é isso que eu gostaria que os nossos sommeliers, eu conheço muitos sommeliers que são muito craques nisso, e que é o que eu acho que é fundamental da profissão de sommelier. Eu penso que a primeira coisa para alguém que goste de vinho é o que ela já faz, que é gostar de vinho. Nossa, nós temos um grande começo, porque grande parte da população não gosta de vinho, então quer dizer que nós estamos falando de alguém que gosta de vinho. O que a gente não pode fazer inicialmente é segregar quem gosta do vinho A, quem gosta do vinho B, quem gosta do vinho C. A gente não pode determinar que o consumidor que gosta de vinho é o cara que toma o vinho seco, tinto, encorpado. Isso é um absurdo. Até porque, como tudo na vida, eu gosto muito de usar o exemplo do café. As pessoas, e eu me cito como exemplo, a gente começa tomando uma xicrinha de 50 ml com 3 colheres de açúcar ou 4. Diminui para 2, diminui para 1, diminui para meia e continua dizendo que não é possível tomar um café sem açúcar porque café é muito amargo, porque falta equilíbrio. Um dia você descobre, não, ele tem o equilíbrio dele. É normal no mundo do vinho que você parta do vinho mais, como eu gosto de dizer, do paladar mais infantil, mais adocicado, ainda mais a gente que é um país calcado em cana de açúcar, e doces muito doces e salgados muito salgados, somos de extremo, e que a gente comece de algo mais simples e mais adocicado e vá parar no mais doce. Isso é um degrau que ele é muito claro na escala evolutiva de paladar da população no geral. Então a primeira coisa é não segregar porque ele gosta. Alguém que diz que gosta de vinho, abraça.
Você precisa fazer com que essa pessoa continue tomando vinho e não tome cerveja, que é o que a maioria da população faz. E aqui eu não faço nenhuma propaganda contra a cerveja, só quero dizer que a gente precisa de consumidor para o vinho, ou a gente não tem setor vitivinícola no Brasil. Depois disso, para quem não entende de vinho, primeira coisa, que ela entenda do que gosta. E isso se faz de um jeito muito simples. Abre um, abre outro, e um dia você descobriu. A gente costuma fazer talvez um consumo indistinto. Estou tomando vinho. Não quer nem saber se é branco, se é tinto, se é Merlot, se é Cabernet Sauvignon, se é do Chile, se é do Brasil, se é da China. Primeiro que a gente preste mais atenção no que toma e tente identificar o que nos agrada mais. Segundo, que a gente faça um consumo, e eu não estou querendo teorizar e nem fazer as pessoas terem a vida mais chata, mas sim que elas, por seu próprio deleite, prestem atenção no que gostam mais e façam essa atividade com um pouquinho mais de atenção, e elas vão perceber que o vinho que elas tomavam, ou tão simplesmente tomavam, o que elas prestam atenção, tem uma diferença enorme, porque no que eu presto atenção, sendo o mesmo vinho, eu identifico muito mais coisas. E à medida que eu faço isso repetidamente, o vinho que eu presto mais atenção, A, B ou C, eu descubro que eu gosto mais do A, porque eu gosto mais da fruta madura, do que o B, que tem uma maior presença de aroma herbáceo. Então eu acho que o fundamental é isso. Primeiro é não desistir, se entender como alguém que gosta de vinho. Segundo, experimentar vinhos. Registrar, não precisa fazer um inventário absoluto, mas tentar lembrar que, nossa, aquele vinho do Chile me agradou mais que aquele vinho da França, que entre esses dois vinhos da França, esse me agradou mais que aquele. E isso vai formando, porque indiscutivelmente a formação do consumidor de vinho, ela está ligada a um crescimento sensorial e uma biblioteca sensorial, que é o que vai nos sendo referência. A gente sempre se referencia com as experiências anteriores, e quanto mais a gente chegar à experiência que a gente gosta, mais a gente vai chegar no vinho que a gente gosta, e mais vinho a gente vai consumir. Para finalizar, diria que quem não gosta de carne de porco vai continuar não gostando de carne de porco e vai gostar de carne de gado. Não tenho porquê eu pensar, preciso comer carne, eu vou comer uma carne de porco se eu não gosto. Não tem sentido. Agora, eu sei que eu gosto da carne de gado. Vai na carne de gado. Qual carne de gado que eu gosto? Eu gosto de acém, eu gosto de picanha, eu gosto de filé. E cada um vai descobrindo o seu paladar e vai chegando onde gosta. Já que não há regra do que é melhor. Filé mignon é melhor que acém? Não sei. Depende do uso e depende do próprio gosto de cada um. Então, é importante não criar o consumidor padrão. O consumidor, ele é o que ele quer. E o que ele tem que fazer é prestar atenção no que gosta e cada vez ir se achegando ao que gosta mais, e ele vai descobrir muito naturalmente, esse é meu gosto e esse é o vinho que eu gosto. E disso, para ele ser um apreciador de vinhos no geral, aí é um passo muito curto, porque cada vez que ele mais vai experimentando e mais vai prestando atenção, mais ele vai descobrindo que, embora ele goste de um vinho X, experimentar outros vinhos dá várias outras experiências, e que o vinho X ele toma todos os dias e que o vinho Y não. Então, eu não quero incentivar ninguém a ter problemas com álcool, mas não há outra forma de fazer isso do que bebendo e fazendo a reflexão e o registro do que se faz. A amostra do vinho catarinense a cada ano, eu vou dizer uma coisa que alguns vão pensar, nossa, mas isso não é bom. Ela continua igual todos os anos, isso é ótimo, porque ela continua atraindo o público geral. Porque o público formador de opinião que gosta de vinho, esse já gosta. O que a gente tem que fazer é buscar o público que entende alguma coisa, que gosta de alguma coisa, que tem curiosidade. Quem já sabe o que quer, tem um resultado muito menor de você trabalhar com esse público. E eu acho fenomenal quando você tem um espaço cheio de pessoas que estão buscando entender mais sobre vinho, até mesmo para chegar nesse estágio um pouco 2 de ser alguém que gosta de vinho e já sabe do que gosta.
Agora, a questão da inclusão social que teve agora em 2016, eu acho bastante interessante. Eu próprio, em 2007, eu trabalhei com isso. Eu era recém-formado técnico em enologia, estava na graduação aí, né, de tecnólogo em viticultura e enologia. E a gente tinha, com muita felicidade, no campus que a gente estudava, um bom núcleo de atendimento a pessoas com necessidades especiais. E eu preciso dizer que eu não me recordo bem porque um dia surgiu essa conversa. Por que a gente não trabalha com esse público? A gente fez um trabalho, submeteu aí a um prêmio técnico empreendedor. Eu não recordo da colocação, não esteve entre os premiados, esteve com uma boa colocação. E o que a gente acabou fazendo foi criar, independente do trabalho que se apresentou, criar um material que se pensava em análise sensorial para todos. Esse material, parece bobagem, é meu material base de aula hoje. E o que interessa, e no meu ponto de vista o que é essencial é isso, é que a gente, entre alguém que, no caso aqui que foi deficiência visual, alguém que enxerga e alguém que não enxerga, é que a gente só precisa fazer com que as pessoas usem seus sentidos, que provavelmente são mais aprimorados à medida que você foi ceifado de um e necessita muito dos outros. E no caso da deficiência visual é mais interessante ainda, porque a gente o ser humano essencialmente é visual e comete uns errinhos cruéis com olhar para algo que não parece tão interessante e já considerá-lo como desinteressante e ir tratando dessa forma. O deficiente não tem isso, ele não tem um preconceito visual e ele tem uma experiência sensorial muito mais ampla. Ele se permite ser muito mais amplo do que alguém que enxerga. Em termos de inclusão social, isso é sensacional. Seja porque a gente precisa pensar no mundo que é para todos, e a gente continua não pensando nisso, isso é fato. Seja porque esse povo não toma vinho também, não nos interessa, não tem uma relação de consumidor para a gente, tem e tem muito, e a gente precisa captar isso aí. A gente precisa, ainda mais num nicho de mercado, que ele é mais setorializado, ele é diferente de uma cerveja, que interessa que ela seja gelada e barata. Para tomar um vinho, normalmente você precisa descobrir o seu nicho de mercado. Por que eu não vou atrás desse nicho de mercado? A gente tem aí uma perfeição muito grande, uma necessidade social casada com uma necessidade comercial. E eu acho que isso deve ser algo a ser perpetuado em todas as mostras e a criar uma cultura de entender o deficiente visual como um consumidor em potencial de vinho e, eventualmente, e talvez eu lance um desafio, pensar nesse cara como um grande juiz de vinhos, porque ele tem uma tendência a ter os outros sentidos muito aprimorados e ter o mais preconceituoso de todo ceifado. Isso é uma tendência, isso é realmente um fato. E eu acho que a gente podia trabalhar muito nisso, em pensar em treinar pessoas para falar com maior isenção sobre vinhos. E isso são ideias que a gente larga por aí e que talvez esse projeto que começou agora em 2016 colhe alguns lucros aí em 17, 18, 19 e faço votos que ele continue acontecendo para todo sempre.